Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre como descartar mobílias. Isso mesmo, você morador não quer mais aquele sofá, aquela cama, como descartar? E o condomínio? Área comum, salão de festas, qual é a regra? Tem regra? Tem lei? Vamos discutir isso aqui hoje. Vem comigo. Os nossos convidados de hoje são dois síndicos profissionais, dois síndicos de sucesso aqui do estado de São Paulo. Marco Aurélio Lopes. Marco, muito bem-vindo ao programa novamente. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela presença. E para mim é sempre uma honra estar aqui no programa de vocês. A honra é nossa. E Henrique Gerês, que já tem praticamente a chave do programa, vem bastante aqui, graças a Deus. Obrigado. Bem-vindo novamente, Henrique. Obrigado, muito obrigado. Henrique, a gente estava conversando aqui fora do ar sobre como não é comum ter na convenção nunca, quer dizer, eu não conheço nenhuma convenção que tenha algo sobre o assunto que a gente está tratando hoje, e é dificilmente encontrado também em regimentos internos, né? Algo que fala assim sobre descarte em maneira geral, fala assim lixo, mas não fala em mobília. E aí a gente pode ter alguns problemas nesse sentido. É verdade, Ricardo. Isso aí que você está abordando é bem verdade. Eu, pelo menos, não tive nenhuma oportunidade de ver um regimento interno com algum tipo de conotação dessa. Mas as experiências que eu tive sobre esse assunto, que eu gostaria de sugerir, é que o síndico deve conversar minimamente com o conselho sobre qualquer descarte de área comum. A área comum, responsabilidade do síndico. Sim. Conversa com o conselho, informa o porquê que gostaria de fazer aquele tipo de alteração, porque o conselho foi eleito pelos condôminos. Você não vai fazer uma assembleia por conta disso. Se a assembleia estiver acontecendo, é de bom senso que você espere a assembleia, se não for nada tão urgente. Isso no caso de área comum. Agora vamos para as unidades. E aquele sofá enorme? E aquele fogão velho? O que você faz? E é inesperado, né? Às vezes, muitas vezes inesperado também. Nesse caso especificamente, o que é correto, não sei se o Marcos vai concordar comigo, o correto é você contratar uma caçamba, mas puxa, uma caçamba para colocar um fogão? Ou então você veja algum prestador de serviço que vá levar aquele fogão, aquele sofá. Se for alguma coisa que possa ser doada, você também pode doar. Eu acho que esse é um ponto, desculpa te interromper, Lógico, esse é um ponto bem interessante, né? Eu, por exemplo, até hoje, sempre eu doei os móveis. Então eu conheço a Unibis, por exemplo, devem ter outras, obviamente. A Caifa, em Osasco. Caifa em Osasco. Então, assim, eu ligo, eles vêm retirar. Então, você tem instituições que vêm retirar. Geralmente, eu espero acumular ter mais do que uma coisa. Sim. Então, um sofá com, sei lá, um fogão, como Sim, por exemplo. sim. E aí, você já resolveu o problema do descarte, entre aspas, e está beneficiando pessoas carentes, né? Mas deixa eu só completar uma coisinha, viu, gente? A gente doa o que presta. O que serve. Não adianta doar um fogão quebrado, um sofá sem mola, aí não é doação, né? É transferência de problema. É transferência de problema, bem falado, bem falado. Esse é o meu ponto de vista com relação a isso. Legal, Henrique. Marco, sobre a parte do condomínio, fica mais fácil de você se programar e aí ou doar ou contratar alguém para levar até o descarte correto da prefeitura de cada cidade. Sim. Nos termos de condomínios, de condôminos ou moradores, fica um pouco mais difícil, porque é uma coisa que geralmente a gente só vai se atentar no momento que acontece. Aquele sem noção que de repente põe na área de serviço um sofá que ninguém consegue entrar e sair. Exatamente. Já aconteceu alguma coisa nesse sentido com você? Qual a sua experiência? O regramento que eu entendo até, né, nesse descarte de mobília de moradores, né, e aí a gente vai entender aqui como descarte realmente de aquele item que já não tem mais como doação, tá? Uhum. Nesse caso, o regramento que eu utilizo nos condomínios é o mesmo regramento de lixo, tá? E aí o que acontece? Quando a gente entra nessa questão da mobília, normalmente o problema que a gente enfrenta é por causa do volume.
E o volume vai entrar junto com algumas questões de obra, né? Entulhos. Então, quando é entulho, o que acontece? Qual que é a obrigação do condômino? Você entra em contato com a empresa especializada em caçamba, ela deixa a caçamba lá, né, do condomínio, e aí essa pessoa faz o descarte. Já no condomínio, aí eu tomo algumas cautelas nos meus condomínios. Todo condomínio que eu entro, se nós não temos lá o inventário de todos os bens do condomínio, a gente cria, né? Vale a pena Fundamental. Eu sou tipo um Faustão aqui, vou interromper. Vale a pena destacar e ressaltar isso, você ter um inventário com tudo que tem no condomínio. Sem isso dúvida. é crucial, e vou te falar, a maioria dos condomínios não tem. Não tem. E isso é indispensável, porque quando você vai se desfazer de algum bem, você precisa dar baixa no inventário também. Porque senão o síndico, eu entendo, pode ser cobrado por isso. Sim. Marco, né? e você tem que dar isso satisfação em assembleia. Sim. Porque é de todos. O síndico não é dono de nada. Exatamente. Não é? Exatamente. Esperar uma próxima assembleia e Sem falar, dúvida, sem dúvida. tinham 2 sofás que estavam quebrados. Conversei com o conselho, assustamos assim. Perfeito, concordo com você. Com relação aos moradores, caso o morador consiga levar também, hoje em dia, eu digo na cidade de São Paulo, a prefeitura ela disponibiliza ecopontos distribuídos aí pela cidade, e o próprio morador ele pode levar, assim como os entulhos de obra, ele pode levar até o ecoponto e fazer lá esse descarte. Ou contratar um carreto, né? Porque às vezes ele não tem carro para levar alguma Exatamente. coisa e contrata um carreto. Exato. É curioso que na Europa, né, a maioria são casas, não são condomínios, né? E eles descartam na rua. Você passa na frente de casa. Então, eu lembro uma experiência minha particular. Eu era moleque, fui para Barcelona, cheguei na casa só tinha 13 amigos que moravam lá. E eu falei, onde que eu vou dormir? O cara, não, vamos dar uma volta aqui no quarteirão que a gente arruma uma cama para você. É isso mesmo. Aí demos uma volta, tinha um colchão jogado no chão. Aqui, ó, seu colchão. Aí os caras, eu falei, fiquei assustado, não conhecia essa realidade. Aí eu falei, cara, todas as camas aqui foram assim. A gente dá a volta no quarteirão e acha o lugar onde vai dormir. E acha o lugar que vai dormir. E é um caso real, é curioso, mas a gente não pode seguir a mesma prática aqui. E aí eu queria entrar com vocês em 2 assuntos. Primeiro é a questão do morador que faz isso, né? Qual é o procedimento que devemos adotar para o morador que põe um sofá, ou uma cama, ou um fogão e realmente deixa impossibilitado de pessoas passarem ou até dos faxineiros levarem até algum local. Como orientar, se devemos punir, e aí vamos falar sobre isso. E a segunda coisa, a gente agir de maneira prévia e colocar no regimento interno, algo nesse sentido, como que devemos colocar. E aí mais algumas coisinhas que eu vou colocando aqui no segundo bloco, vocês já vão responder, e você que está em casa terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá!